essa é uma nova célula. Primeiro a gente vai orar, depois vai ter o louvor e a palavra. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque a gente tem mais oportunidade de fazer a célula, de evangelizar mais pessoas, de espalhar a sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado de bênção, pela sua proteção, pelo seu carinho para com todos nós. Desejo que venhamos aprender muito nessa célula e que venha ser tudo bem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ao Senhor. Hoje, irmãos, a gente vai falar sobre a história de Paulo. Para quem não sabe, Paulo era um apóstolo. Do primeiro era um apóstolo. Mas não era como os outros, que conheceram Jesus e foram escolhidos pelo próprio Jesus. Na verdade, ele foi um apóstolo de Jesus depois que Jesus já tinha sido crucificado e ressuscitado. Já tinha voltado para o céu. Na verdade, ele só foi virar apóstolo quando ele converteu. Mas a história dele começa assim. Paulo, ele nasceu em Tarso, por isso ele não é chamado de Paulo de Tarso. Lá ele era um judeu e foi educado em na obediência de todas as leis, e ele acabou virando um fariseu, como os outros em Jerusalém. Aí, quando apareceu Jesus, ele tinha ódio contra a mensagem de Jesus e perseguiu exaustivamente os cristãos, prendendo eles nas suas casas e até matando eles.
Aí um dia, quando ele viu que os cristãos que ele estava perseguindo em Jerusalém começaram a fugir para outros lugares, como Damasco, na Síria, ele pediu a autorização do grande sacerdote para ir a Damasco e perseguir eles, já que eles tinham fugido. Aí ele recebeu essa autorização e ele começou a viajar para lá. Só que na estrada teve uma luz muito forte. E ele ouviu uma voz falando assim: Paulo, por que você me persegue? Que era Jesus, e ele viu Jesus. Aí com essa luz ele ficou cego e ele foi levado pelos soldados que o acompanhavam na viagem até Damasco. Lá um profeta curou ele e ele ficou meditando, orando a Deus. Aí eles já tinham convertido. Imagina, gente, o maior perseguidor de cristãos de uma hora para outra converte. Seria chocante, não é? Aí ele começou a pregar a palavra de Deus. Só que os cristãos não acreditavam muito nele. Ficavam desconfiados, porque ele já era conhecido no meio cristão como perseguidor deles. Então ele acabou no início não sendo muito aceito por causa dessa desconfiança. Mas ele continuou com a mensagem de Jesus. Aí, em Antioquia, ele se reunia com outros cristãos, como Barnabé. Aí, enquanto eles estavam orando uma vez, o Espírito Santo veio e falou com eles para separar Barnabé e Paulo. E eles começaram a orar com eles. Barnabé e Paulo, depois esclarecido, eles foram escolhidos para pregar aos gentios, porque naquela época, no início, a palavra de Deus só tinha sido pregada aos judeus. Já tinha profecias nos livros do Primeiro Testamento sobre isso, mas que os judeus falharam em entender, assim como falharam em entender as profecias acerca de Jesus. Então, eles foram enviados nas suas viagens missionárias. Paulo, ele já sabia do batismo do Espírito Santo. Ele batizava as pessoas, além do batismo do João Batista, que era só em água, ele também buscava o batismo do Espírito Santo e orientava as pessoas que se convertiam através do testemunho dele a fazer o mesmo. Aí, primeiramente, ele viajou de Antioquia, onde ele estava, para a Ásia Menor. Aí, nisso, ele evangelizou várias cidades, estabeleceu igrejas. Aí, ele foi estabelecendo igrejas, né? Em cada uma das cidades que ele visitava. Primeiramente, ele visitou a Ásia Menor, que hoje em dia é parte da Turquia. Aí ele foi visitando essas cidades. Nisso, tinha outro evangelista que chamava Apolo. Esse Apolo, ele evangelizava como Paulo, viajando. Mas o problema é que ele não sabia do batismo do Espírito Santo, ele só sabia do batismo em água, que era o batismo do João Batista. E Paulo orientou ele sobre isso. Aí, Paulo também foi viajando por outras cidades da Ásia Menor, por causa que ao todo ele teve 3 viagens. A primeira, ele ficou menos cidades, mas a segunda ele já viajou bastante, até na Grécia. Ele viajou em cidades como Corinto, onde ele foi perseguido. Na verdade, na maioria das cidades que ele foi perseguido, por causa que ele costumava ensinar nas sinagogas, que são, na verdade, são até hoje os templos dos praticantes do judaísmo. Lá ele ensinava aos judeus e aos não-judeus que quisessem ouvir também. Só que acontece que normalmente essa mensagem nova atraía muita gente. Teve até uma cidade que, na segunda vez que Paulo ensinou na sinagoga,
quase a população inteira da cidade veio para ouvir. Mas os judeus, eles ficaram com ciúmes. Então, eles atiçaram a população para expulsar ele. Por causa que os judeus, eles até hoje não creem, quer dizer, a maioria dos judeus até hoje não creem que Jesus é o Senhor. Então, é uma coisa que desde aquela época tem isso. Porque os judeus, eles perseguiam Paulo, eles faziam de todo jeito para impedir que a mensagem de Jesus fosse espalhada. Teve uma cidade chamada Listra, nessa época. Gente, essas cidades que eu estou falando da Ásia Menor, hoje em dia são parte da Turquia. Mas naquela época, a maioria eram colônias gregas. Então era totalmente diferente a cultura. Gregas ou romanas, né? Então, aí nessa cidade de Listra, Paulo, ele viu um homem coxo. Aí ele viu que esse homem poderia ser curado. Então ele curou esse homem. Só que acontece que as pessoas dessa cidade seguiam a religião romana, que era politeísta e baseada na grega. Então eles acharam que Paulo e Barnabé eram os deuses Mercúrio e Júpiter. Eles chegaram até tentar queimar um boi em sacrifício. Aí, só que acontece que Paulo convenceu eles a não queimar, por causa que eles eram homens comuns. Só que os judeus daquela cidade, eles ficaram com ciúme, como na maioria das outras cidades, e passaram a atiçar a população contra ele. E olha o que aconteceu, eles passaram a apedrejar o Paulo. E eles deram como morto Paulo e jogaram ele para fora da cidade. Mas ele não tinha morrido, levantou e voltou para a cidade, e no dia seguinte foi para a próxima. Isso é só um exemplo, mas em outras cidades ele foi expulso da cidade, outras cidades teve plano para matar ele, só que ele ficou sabendo e fugiu. Teve outra cidade que ele foi preso por livrar uma escrava de um demônio, mas que dava lucro para o patrão, e ele foi preso por causa disso. Mas por causa da misericórdia de Deus na vida dele, que ele tinha um propósito, Deus livrou ele da prisão. E é uma história muito interessante, porque ele tinha tanta fé, ele e Barnabé, que sabiam que ele tinham tanta fé, que mesmo na prisão, e ainda foram pedidos para eles viajarem, Paulo e Barnabé, com mais atenção ainda que os outros presos, eles começaram a cantar e orar a Deus. Aí teve um terremoto que abalou os alicerces da prisão e milagrosamente todas as celas se abriram. Aí o carcereiro que estava no turno dele, como viu que tudo estava aberto, ele pegou a espada para ele se matar, porque naquela época se um preso fugisse e tivesse no seu turno, eles te matavam. Então, ele quase se matou, mas Paulo disse que todos ainda estavam ali. E depois eles ainda libertaram Paulo. Eu acho que nós temos que ser fera assim, por causa que mesmo quando não tinha do ponto de vista humano, ninguém vai assim, vai livrar da prisão. Mas a fé deles era maior e eles sabiam que Deus poderia fazer isso por eles. É a mesma coisa pra gente. Às vezes a gente não pode ser preso, porque hoje em dia, se a gente não estiver fazendo nada de errado, provavelmente não acontecerá. Mas tem outras situações como de medicina, que os homens não veem saída. Mas nós temos que ter certeza que Deus pode fazer milagre. Então, aí, durante a viagem, eu acho que foi a segunda viagem dele, ele teve uma visão em Troade. Nessa visão, um homem macedônio pedia a ele ir na Macedônia, porque eles estavam precisando de ajuda. Era o Espírito Santo dizendo a ele que essa região especial precisava da ajuda dele. Então ele viajou para lá. Isso a gente aprende que o Espírito Santo, quando a gente está seguindo o propósito de Deus, e a gente está seguindo o propósito de Deus, ele orienta a gente. Até pode ser não através de uma visão ou alguma coisa do tipo,
mas ele pode nos orientar a gente quando a gente lê a Bíblia. A gente tem que ficar sensível a isso quando Deus fala a gente, por causa que Deus pode estar tentando falar algo com a gente, tentando nos livrar de alguma coisa, avisar de algum perigo, ou simplesmente dizendo onde nós temos que ir, porque muitas vezes nós como muitas vezes temos uma visão limitada, nós pedimos a Deus, Deus, o que eu faço? E Deus pode nos orientar através disso. Paulo também, depois que ele foi para Macedônia, ele foi para a Grécia. Na Grécia, ele se viu, quando ele foi em Atenas, ele achou muito estranho. Ele ficou indignado, por causa que Atenas, naquela época, tinha muitos ídolos. Muitos ídolos mesmo. Para quem não sabe, na Grécia Antiga, a religião era politeísta, que significa que era muitos deuses, praticamente sem limites. Então tinha muitos ídolos naquela cidade. E na Bíblia fala que o povo daquela cidade gostava de ficar no lugar lá e discutir as novidades. Então Paulo foi lá e tentou anunciar o evangelho. Só que nesse lugar tinha muitos filósofos. E os filósofos passaram a desprezar a mensagem que Paulo trazia. Então, Paulo, ele fez uma palavra muito inteligente. Quando ele estava passando nessa cidade, ele viu um altar escrito ao Deus desconhecido. E para quem não sabe, Paulo sabia falar grego, viu? Aí, ao Deus desconhecido. Aí ele viu assim, ele começou a falar que ele veio apresentar a eles o Deus desconhecido que eles adoram sem saber. Aí ele contou ele disse de Jesus, ele contou para eles a história de Jesus. Aí na Câmara Municipal da cidade, que era onde ele estava falando isso, muitas pessoas nem ligaram e desprezaram como os filósofos já tinham feito. Mas outras ficaram interessadas e pediram a Paulo para contarem mais dessa que naquela época era uma ideia nova em Atenas para eles. Inclusive fala na Bíblia que um membro da Câmara Municipal, que eu esqueci o nome dele, mas ele creu. Então, gente, a gente tem que ver, por causa que a gente sempre tem que anunciar a palavra. Por causa que a palavra tem um versículo que fala que a palavra é o que Deus usa para... Fala que a palavra é o que Deus usa para salvar as pessoas. Então, se a gente não anunciar, como as pessoas vão querer? Né, gente? E que mesmo quando provavelmente as pessoas vão desprezar, a gente tem que anunciar mesmo assim. Por causa que na Bíblia fala que salvar uma alma vale a pena. E eu não disse aqui que algumas pessoas se interessaram, e até um membro da Câmara Municipal também creu. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer com Paulo. E no lugar de Paulo é pior ainda, porque aqui a gente tem liberdade de religião, né? Aqui, né? De qualquer uma expressar. Mas lá, como se você for ler Paulo, é bem longe do que a gente tem aqui, né? Eu acho que só teve, no que eu li, só teve uma cidade que recebeu de bom grado, que foi Bereia, né? É engraçado que na Bíblia nessa cidade que teve uma cidade que expulsou Paulo e tentou atacar ele. Aí quando fala de Bereia, fala que eles eram mais educados do que da outra cidade. E era mesmo, porque Paulo foi ensinar na sinagoga, como era de costume dele a chegar nas cidades. Só que o povo, em vez de, sei lá, atacar eles foram, conferir na Bíblia se tudo que ele estava falando era verdade. E eles confirmaram. Na Bíblia não, né? No Pergaminhos. Eu esqueci, eu não sei o nome certinho da Bíblia dos judeus. Torá. Mas eles estavam conferindo lá. E eles acabaram vendo que era verdade. A gente pode pegar um exemplo desses bereanos, por causa que se a gente não lê a Bíblia, a gente pode ser muito facilmente enganado por falsos profetas.
Isso é uma das coisas muito importantes. Mesmo assim, quando uma pessoa está falando, a gente tem que sempre conferir se está na Bíblia. Por causa que não adianta a pessoa falar alguma coisa, mesmo se pareça boa, de acordo, se não estiver na Bíblia. Tudo tem que estar dentro da Bíblia. Que é assim que a gente vai saber se é verdade ou não. É a palavra que Deus deixou pra gente. Aí, um pouco mais da história de Paulo. Na terceira viagem dele, ele foi na Macedônia, né? Como eu te falei. Aí nessa época, o povo de Jerusalém estava precisando de ajuda. Então, os cristãos da Macedônia enviaram uma oferta a Jerusalém. E Paulo foi lá foi lá para levar essa oferta em Jerusalém. E uma coisa interessante é que em Romanos você pode ver que de fato ele planejava uma quarta viagem. Ele planejava ir à Espanha passando por Roma. Só que para quem não sabe a história, em Jerusalém ele foi preso e ele teve que apelar ao imperador e ele foi para Roma. Mas ele foi para Roma preso e depois, não fala na Bíblia, mas ele foi executado pelos romanos. E então, depois de tudo isso, ele continuou com fé em Deus. E olha que ele era o maior perseguidor de cristãos antes dele converter. Que transformação impressionante, né, gente? E para quem quer saber mais dessa parte dos últimos anos de vida dele, que não aparece na Bíblia, mas tem fontes históricas e algumas tradições que dão umas dicas de como que provavelmente aconteceu, tem um filme que chama Paulo, Apóstolo de Cristo, que a gente até viu no cinema, que mostra isso. Os últimos anos de Paulo, o contexto daquela época. Até bem chocante, né? Por causa que o imperador romano estava fazendo naquela época. Então, fica a dica para quem quer saber mais sobre o tema. Então, obrigado, gente, por estar hoje na célula. E espero que todo mundo tenha aprendido. E eu também espero que vocês não fiquem só nos estudos daqui, mas também leem por vocês próprios. Espero que vocês aprendam com os bereanos, né, gente? Então, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por a gente conseguir dar a célula hoje. Obrigado pelas pessoas que estão vendo. Abençoe que venham aprender. Que nós venhamos todos ter fé nas suas promessas. Que não venhamos ficar inibidos a falar do teu evangelho, Senhor. Que nós venhamos sempre conferir na Bíblia o que as pessoas falam, Senhor. E que a gente venha anunciar os evangelhos, porque é a ferramenta para que as pessoas creem. E se a pessoa não ouve, ela não consegue crer. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por todas as suas bênçãos e pelo seu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Vai ter mais um louvor aqui.